Eu sou André Castilho e na minha mala trago um pouco de Versed, o Midazolam, só por precaução. Bom, Essa droguinha, né? eu vou Essa sei, é né? O que droguinha. é? Isso, Midazolam é um sedativo, né? Só pra, assim, Drogas. no meio do plantão, vai ser agredido. Eu vou ter que resolve. ser o pentecostal aqui. Eu vou colocar na minha mala um óleo de unção, um bálsamo de Gileade, que cura todas as feridas. Caloroso. É isso Ei, aí. Chapeludo, pera a tua vez aí, Chapeludo. Pera aí. Eu sou Carlos Pelerran e eu traria um desfibrilador e me ressuscita depois desse programa que ninguém merece falar de série médica. Ô, tema miserável. Pois Só coisa é. ruim, né? Você me fez falar sobre dorama, irmão. Agora é minha É vez. verdade. Tem que lembrar, Mas Sim, Dorama tem ó, audiência. quem bate, né? Quem bate não lembra, quem apanha sempre lembra. Exato. É verdade. Com Ah, mas certeza. você queria de dorama também, ô miserável? Eu Abandona, não. Então, Mas assim, Eu só olha, fiquei dorama é uma feliz. coisa, mas hoje a pauta meio da Atena, assim, que você trouxe é demais. Cidade Alerta. Não, eu só fiquei feliz depois que É, deu isso aí. audiência. Vai ser top, vai ser top. Me dá imagens. Fica com a gente, você não vai perder essa, não, viu? Cidade Alerta encontra o universo da cultura pop. Escuta essa. Então, eu sou o Felipe Vieira e na minha mala eu traria um bisturi, né? Quem clima de guerra, eu tenho que me defender, né? Obviamente, tem que estar aqui resguardado, que tá tendo guerra em tudo que é canto agora. Como eu gosto de um negócio futurístico, tinha que ter, né? Aquelas bichinhas lá via laser, né? Pra furar a galera também. E, né? Obviamente, a saideira, o Meteorite, né? Pra quem não sabe o que é Meteorite, quando você é pequeno, Meteorite. você raspa a perna, você bota o Meteorite ali, ó. Coisa linda, Mas nem aí dói, na tua né? tribo. Mas aí na tua tribo é médico ou pajé? Como é que tá funcionando agora? É os dois. Tem que ter lá um benzedor, né, cara? O cara tem que estar benzendo lá, porque senão não serve. Felipe, Não serve. ó, eu sou da O tribo SUS é Chuck da Oca, Norris. né? Eu sou da tribo Chuck Norris. Se fizer ferida, meu irmão, a mais gente médico lambe, na Oca. a gente lambe, não tem essa de Eita, metiolate. Que metiolate o quê? Mediolate arde, velho. Horrível mediolate. Hoje não, hoje é Nutella. Hoje é Nutella. Arde, verdade, arde pra quem não é treinado, arde pra quem não tá preparado. Em clima de Chuck Corpo Norris. fechado aí, né? Mas eu me antecipei, né? Sou o Simval Filho e com muita satisfação levo na minha bagagem, sim, um olhinho de unção, um bálsamo de Gileade. Ah, não, ele falou isso mesmo. É, falei mesmo. E, ó, o programa é sobre série médica, não exorcismo. É outra pegada. Não, mas o bálsamo, né? O óleo usado pra curar não tem nada de exorcismo, né? E Tá na certo. Bíblia A não tem. próxima vez que você ficar doente, eu vou levar um óleo. Você vai no médico não, viu? O pessoal que usa óleo pra benzer o cara encapetado aí, meu irmão, tá com. Vai apanhar duas vezes, vai É que apanhar duas eu não vezes. podia perder a piada, assim, Val. Mas enfim, Óleo em de meio, peroba nessa cara de pau, né? em meio às macas, analgésicos, acessos e a tensão de um hospital, temos seres humanos vivendo seus dramas. Vamos entrar no fantástico mundo dos hospitais, aproveitando o hype de The Pitch e falar sobre séries médicas. Paciente masculino, 35 anos, inconsciente, saturação 90, pulsação 10/8. Mas o que aconteceu? Ele colidiu contra um poste sem sinais de embriaguez. Ok, vamos juntos em 1, 2, 3. Qual a velocidade do carro no momento da colisão? A princípio, próximo a 90 km por hora, pela identidade, ele estava viajando por terras distantes, procurando algo familiar. Ok, preparar para a ressuscitação. Afastem-se! Bom, nós vamos falar de séries médicas porque Por quê? Porque as pessoas gostam de séries médicas. Será? Né? Será? Ó, não, Será? Não, isso é engraçado. Será? Eu peguei e falei assim, não, Esse primeiro lugar... programa tem dias contados. Não. Vamos lá, primeiro lugar, pra quem... O pessoal que vai ver depois no Pop Talk, eu tô aqui com o meu dedo quebrado, tá bom? Então, Eu só quero pra dizer. parabenizar, né, nosso queridíssimo diretor André, Ah. pela No auge da sua performance. vida, né? Porque isso é uma performance, gente. Séries Isso aqui médicas. é o cara que literalmente quebrou a mão Exatamente. pra poder falar Pra de série poder gravar, médica. é isso Esse aí, é ó. um programa que Isso faz que é isso entrega, na né? internet. Isso que é Que entrega. entrega, amor à profissão. O dono do salário Se o do chefe. Neymar tivesse um décimo dessa disposição, era a Copa, Era melhor a Copa. da Copa já, antes de Era jogar. a Hexa e Né? Mas Hepta não- depois. Mas Pois enfim, a Beijo, questão é a Neymar, seguinte, beijo, as pessoas, ó,
a gente falou assim, vamos falar sobre séries médicas, né? Por causa do hype de The Pitt, eu tô assistindo The Pitt, eu assisti The Pitt, né? Achei muito uma excelente série, ganhou um monte de prêmio, está entre as séries mais assistidas. Aí eu coloquei no grupo, vamos falar? Aí eu sim falo, eu não gosto de série médica, só... aí tal, não sei o que, de repente ele fala, eu assisti Dr. House. Eu falei, mano, Dr. House é um médico no hospital tratando de doença, é série médica. Então... Não, mas House é o capítulo... A gente vai falar de House, mas é o capítulo à parte. Não, né? Alguma série médica, o pessoal... Aí o outro já começou, o Felipe já começou a falar de The Pulse. Aí o outro fala assim, não gosto de série médica, mas The Good Doctor é legal. Aí começa a falar de anime médico. Aí, enfim... Esse tema passou por preguiça, entendeu? O cara sugeriu. Não. Aí o resto do grupo tava com preguiça de sugerir outra coisa, falou, vai, médico. Vamos, né? Vamos. É bom saber o tipo material assim, você toma paracetamol, né? Ibuprofeno, tipo, não tem outra coisa, toma isso aí mesmo, né? O negócio é o seguinte... Vamos lá. É o bezetacil, a dor que causa essa coisa. Por que nós vamos falar... mais embaixo, mas tudo bem. Por que nós vamos falar de série médica? As pessoas gostam de séries médicas. Fazem muito sucesso. É um subgênero já. E aí, ou é um gênero, a gente pode dizer. E aí, vamos começar falando qual é a razão dessa questão. Porque assim, a primeira coisa que me vem à mente, e é um pouco o que me fez assistir The Pitt também, é a curiosidade sobre como um hospital funciona por dentro. Por exemplo, meu filho teve que fazer uma cirurgia, e aí eu tava lá, né, no quarto, que a gente já conhece mais, e aí entrei na sala, no centro cirúrgico. E, cara, é um outro universo aquilo. Tem uma mistura meio de fábrica, as portas diferentes, uma coisa assim meio interessante. Levou teu filho no açougue, E aí você fica assim, cara, como que é, como são os relacionamentos, como é que as pessoas discutem os casos depois, como que é a dinâmica. Então, vocês acham que curiosidade é um ponto que leva as pessoas a assistirem séries médicas? Com certeza, com certeza. A ociosidade, né, um ponto, mas com certeza a curiosidade, sim, de você saber como funciona o ambiente que você vai quando você mais precisa, né? Quando você tá com a tua saúde ali de alguma forma comprometida. Então, esse olhar, né? Esse olhar de dentro, né? O backstage, né? Muita gente fala uma das coisas mais faladas em mundo corporativo é backstage da Disney, né? Você tem um encantamento com a experiência da Disney, mas nesse caso é o contrário, né? Você não tem um encantamento, você tem mais quase uma curiosidade, vou chamar assim, uma curiosidade mórbida, de você saber como é que acontece um lugar que tem decisões difíceis, que tem doença, morte até. Então, assim, sabe, é aquela curiosidade meio que... como é que funciona isso por dentro, né? Como é que funciona isso que um dia todos nós ou passamos ou vamos passar, seja conosco pessoalmente, com familiares e tal. Então, assim, é uma curiosidade até um pouco, eu diria, mórbida, assim, né? E de entender os relacionamentos humanos. A mesma coisa que as pessoas ficam fascinadas por ver uma série em tempos medievais, em tempos, por exemplo, apocalípticos, de zumbi, não sei o quê. No fim, a gente quer saber como é que as pessoas reagem a um contexto de extrema pressão. Então, ver esse bastidor que a gente supõe, né? As séries meio que superlativizam isso, né? Tipo, a pressão o tempo inteiro. Parece o SUS, né? Bom, mas é ficção, né? Mas assim, as pessoas querem ver como é que o médico reage lá, né? Porque um dia eu posso estar na mão do cara como esse. E fora que é o seguinte, eu não... Eu tenho eu tenho alguns parentes distantes, mas com quem eu tenho pouco contato, que atuam na área da medicina. Só a minha esposa é farmacêutica, mas sempre atuou em drogaria. Mas o Breaking Bad vindo aí. Será? Olha a mão dele. Será que ele apanhou? Brigou por exemplo, com alguém? Com exceção do Carlos, que teve a mãe... O Carlos não detesta ser médica por causa disso, porque a mãe dele é enfermeira, então ele já tem o Chicago Med ali. Ele ouvia as histórias, né? A mãe pra dormir, a mãe falava como é que foi. Né? É muito chato série médica. Os caras... O único motivo de você ter curiosidade pra ver na série médica é pra ver como o hospital funciona, que no Brasil não funciona na vida real. A crítica social aí pra você. Esse ponto, né? Esse ponto assim, importante. É que o hospital é um ambiente muito zoado, eu acho, de uma maneira geral. Só quem trabalha lá, obrigado, vocês estão aí da área da saúde. Mas falando vocês são heróis, né? Heróis. Que fique muito claro. Eu não sei como foi pro Felipe o processo com a sogra, mas nossa, parece que você tá num iFood depressivo no hospital. Os caras só saem dando informação assim, aí chegou, vai lá, aí tipo,
tava a família, eu, meus irmãos, pô, você tá vendo, sua mãe acabou de morrer, o cara, 5 minutos aí, tá? Beleza, tava doente aí, não deu pra investir muito não, e Deus abençoe. Mas já que ela tava me entregando a comida só. Então o hospital é um ambiente que nem o médico aguenta mais estar lá, você olha pra cara dele, ele já tá tão triste, né? Não deu, hoje falhou, vou pra casa. Então, a série médica em si, eu acho que ela tenta retratar o mundo ideal do hospital. Eu acho que pra galera que trabalha na área da saúde, isso é muito pesado. Ainda mais a gente que pegou uma pandemia, você vê a galera detonada, assim. Então, Carlos, eu acho que a série médica, de maneira geral, ela dá uma romantizada pra aliviar como que é a coisa na vida real. Porque eu acho que é mais sobre a trama, né? Você vai lá pra uma obstetra, ela vai fazer o parto, a criança morre, a mulher fica detonada. Mas aí na série, próximo episódio tá tudo certo, Grey's Anatomy, malhação de médico aí, segue o bonde. Mas aí tá, o The Pitt é diferente. O The Pitt eu achei um pouco diferente. Eu vou ele contar mais pra frente aí. Mas talvez o Carlos tenha razão, né? No sentido que a realidade é pior ainda que a pior das ficções. Porque realmente é um drama contínuo, né? E, enfim. Não, tem um negócio que eu achei interessante, que é você... Como é que você lida com o caos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, vamos pegar um exemplo do hospital público aqui no Brasil. Aí, qual hospital que você citou mesmo, Carlos? Sei lá... Eu estou zoando? Campo Limpo, ó. O Campo Limpo, o Grajaú, né? O pessoal falou Hospital do Grajaú, esses hospitais aí... Não, aí você vê como o burguês conhece. Campo Limpo tá de um lado, Grajaú do outro, né? Mas tá bom. Não, é que é Zona Sul, mas enfim, a Zona Sul realmente... 1h30 de distância, um bairro do outro. É longe pra chuchu. Mas a gente, quando ouve, né, e quando conhece um pouco desse ambiente, é muito caótico, porque uma hora você tá lá pra tratar uma gripe, de repente aparece um cara que foi baleado, aí de repente um outro que foi esfaqueado numa briga de bar, aí alguém que acabou de desmaiar por intoxicação alimentar, é um negócio assim. Então como é que você lida com esse caos, né? E eu acho que existe um certo fascínio das pessoas, assim como atrai, por exemplo, séries apocalípticas, séries de tragédia ou filmes, os filmes tragédia, né, que uma época teve uma onda aí. O negócio do hospital, das séries médicas, tem um pouco disso também, né? Como que você lida com o caos? Como que você lida com a tragédia, com a dificuldade, com o drama? Esse negócio aí, poxa, como é que o médico lida com uma morte, mas no instante seguinte ele tem que trazer alguém à vida, né? Ele tem que fazer um nascimento. Então é um parto, né? Então, assim, eu não sei o que o Felipe acha, né? Como é que ele vê isso daí, mas não parece que as pessoas têm um pouco de fascínio por entender como que é lidar com a quase que inevitável tragédia ou essa montanha-russa de emoções? O caos, falta de controle, né? Caos traduzindo falta de controle. Eu acho que a venda da trama vai meio que paralelo, assim, com a curiosidade, né? Porque, querendo ou não, eu cresci, acho que eu não comentei isso com vocês, mas eu cresci no meio hospitalar, né? Minha mãe começou com serviços gerais, e depois de um tempo ela foi pra ser braço direito da parte de maternidade. O cara que fazia todos os passos lá e tal. Temos infiltrado. Esse hospital... Mas a mãe do Carlos era enfermeira também, trabalhava em 2, 3 hospitais, sei lá, né, Carlos? Não, mas eu cresci na minha casa mesmo, Deus me livre. Não, cara, é porque minha mãe começou no hospital porque esse hospital era batista, e minha família toda é batista. Então, era o hospital batista da cidade. Então, uma tia minha era da recepção, que era da parte tanto dos planos de saúde para encaminhar para os postos. Outra tia minha era da parte de emergência e odontologia. Meu tio da parte de traumatologia, todos no mesmo prédio. E minha mãe, depois do serviço geral, foi pra parte de parto. Geral nepotismo? Hospital Batista Geral. É o hospital máfia, né? Hospital, só tem a família, né? Família. Né? E era uma época aí que o hospital existia, que a convenção era unida, né? Depois teve o racha aí quebrou foi tudo. Mas enfim, aí também na época da adolescência. Na época da adolescência, eu andava lá, tipo, estudava um período e outro período eu estava lá. E minha família, como eu te falei, eu conseguia transitar no hospital. Óbvio que eu não subia lá no posto, na parte de internação e tudo mais. Então, eu sempre fui curioso, né? Desde moleque. Então, pra mim, é interessante assistir séries como, seja 24 Horas, Light to Me, Lost, essas coisas que me intrigam, né? A série de parte médica também é bacana. Mas o que eu acho que prende mesmo é se a trama for boa. Eu acho que a galera não vai necessariamente só pela curiosidade em si, porque, como o Carlos falou, a parte ruim, né, é porque a história nem sempre é bonita, e nem sempre como acontece na vida real, independente se é resolvido o seu problema, o seu prognóstico ou não, é da melhor forma. Às vezes você acaba tendo um resultado, tipo, você vai voltar pra casa, mas você tá paraplégico, você vai voltar pra casa, mas você tá diabético, você vai voltar pra casa, mas você vai precisar, sei lá, ser carregado por alguém, andar de muleta. Ou há casos, né, e casos que você vai voltar pra casa, vai voltar bem e tal,
mas, querendo ou não, é um ambiente meio que hostil, né? Tem essa loucura, tem esse caos aí. Então, a curiosidade pega a galera? Sim, a galera quer saber como é que acontece, seja como é que corta a barriga de alguém, uma perna de alguém, como é que funciona a briga interna lá, se o chefe gosta do enfermeiro, se o enfermeiro gosta do anestesiador e tal. Mas, ao mesmo tempo, a trama é o que prende a pessoa, porque se você vender de fato a história real, seja a parte triste ou a parte boa, que a gente sabe que é bem mais coisas tristes que acontecem lá dentro do que coisa boa, eu tenho certeza que a galera não ficaria assistindo nem a pau. Mas, enfim. Acho que parte desse fascínio, né, digamos assim, pelo hospital, que eu pra mim é difícil de entender, mas tudo bem. É porque é um ambiente familiar. Diferentemente, por exemplo, no fim a gente quer ver como as relações humanas acontecem, né? Sim. Seja numa série futurista ou que se passe no passado e tal. Mas o hospital é aquele ambiente supostamente realista. Claro que, aí você falou de trama, Felipe, que você vai pegar um Grey's Anatomy lá, que é malhação, Chicago Med, essas coisas, que é malhação hospitalar. Então, assim, no fim não tem nada de realismo, mas é supostamente realista, porque tá se passando num ambiente que existe. Não tem nada assim tão um outro universo, né? Não é um negócio fantástico, é assim. Mas, gente, 17 temporadas, mano. É isso que me pega. Isso me intriga mais ainda, mas... Não, e é 17 temporadas de 24 episódios, né? De 10, E o Simval é fechado com o Ronaldo, né? Não entende hospital, ele quer mais Copa também. Menos hospital, mais Copa. Aí não exageremos, né? Tem que ter hospital e tem que ter a Copa também. Ponto. Mas assim, o negócio que é interessante do que o Felipe falou dessa trama, né? Mas qual trama que vai chamar a atenção? Acho que alguns elementos importantes. Primeiro, né? Você sentir aquela tensão. Você olhar o problema acontecer e ser levado a um extremo, né? Porque é vida com morte. E aí, se é levado a um extremo, existem estudos que dizem que quando você é levado a esse extremo, mas depois resolve, de certa forma, você relaxa. Porque você descarrega a sua atenção do seu dia na tragédia que você tá vendo na tela. Tipo, minhas costas não param de doer, mas quando eu vejo lá o House resolvendo tudo, aquilo ali me dá um alívio, né? Os problemas foram embora. Tipo, melhor que uma massagem. Mas nem só o House, mas assim, o caminho pra ele chegar até lá, porque até chegar até lá, o paciente quase morreu. Entendeu? Sim, é tenso demais. E todos eles, né? O IAR, por exemplo, que é o plantão médico, cara, é emergência, a gente quase morrendo, e os caras tentando resolver, e você fica naquela tensão, e na verdade toda a série dramática ela funciona dessa forma, né? E aí quando você trabalha isso junto, como o Felipe falou, com a trama, né? Com as relações humanas, com um arco narrativo, né? Como é que, tem de repente uma relação de romance, uma relação de rivalidade, alguma coisa assim. E aí você olha para aquilo e aquilo bate como um espelho para você refletir a respeito da sua própria vida. E aí essa reflexão te traz uma sensação que de certa forma te alivia. Verdade, você se mencionou o IAR, só uma curiosidade, eu cheguei a assistir IAR na época, legal. Né? Eu entrei na verdade, e eu não assisti. Então alguma coisa, não todos We Are The World, né? Todas as temporadas. Mas é curioso, o George Clooney, que ficou famoso a partir de ER, ele não era famoso antes. Então o ER foi uma série pioneira, né? No sentido de uma série mais recente, né? Dos anos 90, mas sim, que ela reabriu o capítulo das séries médicas na televisão americana. E resgatou isso, inclusive essa questão do elenco. Era uma série muito equilibrada, entre drama, entre as questões médicas urgentes mesmo. Então, assim, não era uma malhação, né, no hospital, mas ao mesmo tempo muito mais carregado no drama, mas tinha as resoluções, as emergências. E ela era meio que nem House, né? Que eles seguem um esquema que o pessoal chama de monstro da semana, né? Que é você tem um caso pra resolver naquele episódio. Isso, exatamente. E aí você resolve naquele episódio. O George Clooney nunca mais voltou pra isso também, né? Porque entendeu que é ruim, né? Vai subir outra coisa na vida. Ele nunca mais fez séries, né? Por exemplo, o George Clooney. Ele nunca mais... Ele foi pro cinema mesmo, né? E aí, falando do George Clooney, você tem essa questão do herói, o herói que é o médico, né, cara? Porque assim, o que é... Como eu nunca
tive tanto contato com médicos. Hoje em dia, adultos, já tenho amigos médicos e tal, mas o meu contato era muito pequeno, e aí quando eu conheci um médico, eu falava, uau, esse cara é médico, né? Ele é um grande especialista, manja muito, ele resolve os problemas, né? Igual com um detetive, um policial, só que esse resolve o problema de saúde, da vida das pessoas. E aí, você heroiza essa figura. Então você tem o George Clooney, você tem esqueci o nome do ator do Dr. House, né? Mas você tem o House. Sim. Você tem o Grey's, né? Do Grey's Anatomy. Você tem outros... Aí cada uma tem um personagem, como eu nunca não assistia. A ironia... Desculpa, André, cortar seu negócio. A ironia é que o George Clooney foi se meter a fazer o Batman, né? Exato. Aí ele foi um herói. No Batman e Robin. Foi um herói desastroso, né? E um filme ruim. Mas se bem que alguns discordam, né? Mas o Dr. né? Robin... falando de Batman e Robin, né? O Dr. Robin, que é o Rubinovich, né? Que ele é o do... Michael Rubinovich, que é o do The Pitt. Que também, mas esse é um herói já diferente, né? Porque ele é um herói quebrado. E aí você tem essa figura desse médico, mas principalmente acho que no Dr. House. Aí isso fascina o Dr. House, que ele resolve os problems. Sim, só que assim... Os mais miraculosos. É o médico detetive, né? Ele personificou bastante isso. Só que o Dr. House, ele é praticamente curioso, um anti-herói. Porque ele é um tipo de... um arquétipo daquele herói que resolve tudo, que mata no peito, o ex-máquina, né? Ele tinha sempre alguma solução, né? Ninguém morria na mão dele. Mas Exato. tem um porém, né? Ele era antissocial, narcisista, egocêntrico. Então tinha uma dificuldade de relacionamentos que contrastava com esse heroísmo. Mas todos esses médicos, né, esses personagens, são magos da vida real. Eles são os caras que, de alguma maneira que você não entende, eles resolvem um problema. Né? E eles falam um monte de coisa difícil que você não entende, aí você entende menos ainda. Você fica assim, nossa, eu aprendi. Aprendeu nada, nem vai lembrar. É fascinante. Eu não lembro que você falou, foi o Philip K. Dick, aquilo que a ciência que você não compreende, ela se torna magia. Então, de certa forma, o médico é isso, né? Ele faz um negócio do jeito que você não compreende, e aí, isso é parte do outro elemento desse fascínio, né, André? Que assim, aí já na questão não só do gosto pelas séries médicas, mas os elementos que elas trazem. Essa questão de dar respostas a questões que são incompreendidas, né? Uhum. Então, você não precisa saber de conhecer todas as doenças, mas a gente, ainda mais hoje, né? Já muito depois de IAR, por exemplo, você tem um acesso à informação, a gente tem grande. Você vai lá, alguém fala uma doença, você vai lá na IA, pergunta que doença é essa, o que fazer, como é que trata, tal. Você sente até o Dr. House. Mas essas séries, elas acabam trazendo esse fascínio de trazer uma resposta a questões que são incompreendidas, né? E quem nunca, né? Você vai num médico, você sai assim com aquela sensação, será que o diagnóstico tá certo? O que ele tá falando? Então, assim, ou seja, essas séries, elas dão umas respostas rápidas, fáceis, né? Tipo, tudo ali acontece, não no passe de mágica exatamente, mas no The Pitt, ele mostra ali aquele drama desenvolve mais aquele debate que fica, né? Enquanto o paciente está lá agonizando, a gente já faz isso, faz aquilo, não sei. Aí o cara banca, né? Não, pode ir nessa, dá esse remédio aí que vai resolver. Aí todo mundo apavorado e no fim resolve. E aí, no caso de tanto The Pitt quanto o Plantão Médico, um pouco o Dr. House, eu não assisti Grey's Anatomy, mas outras séries não perdeu nada. Desculpa, gente, os fãs. E aí você entra, e vai ter mesmo, porque os caras vão procurar aqui e vão achar. Mas aí é aquele negócio, entra com a maca e aí os paramédicos já vão dizendo o que tá acontecendo. Aí já entram os médicos e enfermeiros para começar a tratar, e aquela sensação do tempo real, de que a coisa tá acontecendo ali, e aí vem aquela ação, aquela tensão. Então você criar isso daí, eu acho que também acaba prendendo a atenção das pessoas, no né? The Pitt, particularmente, né, quem assistiu aqui Jack Bauer 24 horas nunca vai esquecer desse formato, que cada episódio é uma hora, né? Então o The Pitt traz isso. Bom demais é forte também, né, amigo? Bom demais. Bom demais. Você sabe que o 24 horas tem algo que é a minha crítica às séries médicas, que no final das contas, elas acabam se repetindo muito. Então, você assiste uma temporada e aquela estrutura, ela não vai mudar muito de uma temporada pra outra. Isso me cansou no House, cara. O House, depois eu falo. Que a gente gosta muito do jeitão dele, né, de ser, assim, até rabugento, né, Carlos? Mas...
O Dr. House é muito legal, cara. Muito legal. Tomou de graça. Tomou de graça. Brincadeira, viu, Carlos? Mas o Hugh Laurie, o ator, Sim, ele é, sim. cara, ele é fora de sério. O papel da vida Ele dele é House. encaixou direitinho. Encaixou e ganhou prêmios e tal, mas assim, convenhamos, né? Não fora de série ele não é, né? Ele faz Dr. House. Não, eu entendi a piada, mas foi muito ruim. Só que o que acontece assim, que no final das contas, né? No final das contas, essa questão assim de não é realista, né? Engraçado. Essa questão de você resolve ali num passo de mágica. Médico detetive não é normal. Não é. Se você já encontrou me avisa, me passa o telefone. Tipo, tô precisando, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas não tem esses médicos assim, né? Claro, hoje os médicos têm respostas, né? Só que não é dessa forma. Não é dessa forma que acontece numa série, né? Exato, não, é óbvio que ela vai adicionar, né, dramaticidade em algo que normalmente está numa outra velocidade. Mas até porque é uma série de TV, né? O The Pitt tenta trazer um pouquinho mais de realismo, porque ele pega um dia atípico e aí transforma aquilo numa temporada. Mas outras eles vão precisar, né, vai arranjar um tiroteio por semana e tal. Aí ele vai ter que fazer de uma outra forma. Cada hora é uma história diferente, né? Exato. Um drama complexo diferente. Mas, assim, todo o meu amor ao Dr. House, que realmente foi uma série que marcou. Diferente, né? Tanto que, você vê, não teve nada parecido. E você pode ter tem algumas semelhanças entre as séries médicas, alguns elementos em comum, mas o Dr. House, ela dá uma diferenciada. Ela é um pouco diferente das demais, né? Há um texto bíblico que eu acho que ele cria um pouco da tensão que séries médicas criam, é o episódio da filha de Jairo, que é interpolado, ou ele interpola a mulher com fluxo de sangue. Porque Jesus é chamado por Jairo para curar a filha dele, que está muito mal e todo mundo acha que vai morrer. E aí, no meio disso tudo, aparece uma mulher que tem o fluxo de sangue e ela deveria ser impura. Inclusive, tô assim, The Chosen justamente nessa parte. E aí, ela vai, toca Jesus. Depois, aí Jesus tem aquele negócio, quem tocou em mim? E a mulher meio assim, trêmula, tal, fala, fui eu. E ela, né, impura, não poderia tocar no mestre. E aí ele fala, sua fé te curou. E aí cessou o fluxo de sangue, né? E depois ele vai chegando perto, o pessoal fala, Jairo, sua filha morreu. Aí ele chega lá, não, mas veja, ela só tá dormindo, Jesus fala. E aí Jesus entra e fala, menina, levanta. E a menina levanta. Então, eu acho esse episódio, assim, maravilhoso. Assistindo pregações, eu assisti uma do pastor Marcelo Gualberto, que ele conta essa história de um jeito, assim, muito dramático. E a Bíblia usa esse recurso para mostrar o poder de Jesus, o controle dele sobre as doenças, e também para ensinar pra gente um monte de outras coisas a respeito de rejeição que a mulher sofria, a respeito de incredulidade em relação àqueles que estavam na casa da família de Jairo. Então, assim, é um texto muito rico, e muito dramático. O que você acha, Carlos? Você acha que traz um pouquinho pra gente dessa mesma vibe? Não sei se traria a mesma vibe. Acho que tem uma questão de tensão, você fica ali se você parar para olhar o texto na perspectiva de Jairo, acho que ele é angustiante, mas é que eu não consigo ter tanta essa empatia com série médica, assim, porque a maioria é o mesmo moldezinho, então nem dá pra te causar muita angústia, porque você sabe onde vai acabar aquele episódio com 5 minutos. Ele tem 1 hora lá te enrolando, mas com 5 minutos você sabe onde vai chegar. Eu acho que talvez se for um pouco pra linha do House, um pouco aí do Good Doctor, que geralmente é uma coisa mais fora da caixa, é um problema que você não vê solução, aí eu acho que dá pra ter um paralelo maior. Porque, olhando pela perspectiva desse texto, eu acho que chega uma hora, porque a gente já conhece a história muitas vezes, mas se você vai lendo por partes pela primeira vez, realmente te dá a entender que não vai dar. E aí, quando vem a notícia de que a menina morreu, eu acho que te traz muito pra realidade, que às vezes parece que a coisa vai dar certo, mas não tem mais esperança. E aí, realmente, o texto tem uma reviravolta, que a série médica, de alguma forma, pode te trazer, mas geralmente na série é forçada, né? No texto é Deus fazendo, aí dá certo, né? Exato. Mas na série, quando os caras fazem algo parecido, você olha e fala, tá bom que vai acontecer isso. Na minha vez, eu morro na primeira linha. Então, e é porque no caso das séries médicas, quando você tem a morte, acabou. Você tem que ter o consolo. No caso de Jesus, ele é a vida.
Então ele traz a esperança, porque ele é o médico dos médicos, ele é o maior curador. Então ele traz a vida para as pessoas e ele realmente traz a solução dos problemas. Ele é alguém diferenciado. Mas você tem e gera um pouco, né, daquela curiosidade como vai ser a tensão. Então, você olhar a Bíblia também num ponto de vista dramático ajuda você a se envolver com o texto e tirar lições ainda mais preciosas daquilo. E é verdade, esse drama, né, que a gente vê revelado nas escrituras, ele traz, assim, para nós digamos assim, um alinhamento qual que é a cura que Jesus traz para o ser humano, que senão não somente a cura do corpo, que é o que a gente busca no hospital, diante de um médico, diante de um tratamento da medicina, mas uma cura também da alma integral, como você falou, que ela cura a rejeição da mulher com fluxo de sangue, cura muitas vezes até mesmo socialmente, né, cura ali porque não só a rejeição dela, né, mas também o sentimento dela, né, mas também com o coletivo, porque as pessoas não tem como, digamos assim, diante de uma cura de Jesus, de rejeitar a mulher, né? Por que ela seria impura, mas se Jesus já a purificou? Então, ou seja, tem uma cura social também. E são elementos que, de fato, e aí é onde vai o limite da ciência, muitas vezes, né? Porque a medicina ela vai lidar com a ciência, ela vai lidar com os fatos, com pesquisa, com remédio, com coisas, né, que são, entre aspas, comprováveis, muito embora, né, a ciência ela é meio mutante, né? Coisas... Desbravadora, né? Inclusive coisas que hoje a gente acha que são verdadeiras, amanhã depois, com toda a segurança, haverão pesquisas que vão dizer outras coisas, né? Então, a gente já tem casos clássicos, alimentos, etc. Então, eu não estou querendo aqui nem negar a ciência, muito pelo contrário, a ciência tem muito valor, mas a fé, ela é a superação da ciência. Ela vai num campo onde a ciência não pode resolver, a fé pode. A fé atua. E é por isso que Jesus fala, né? Que a tua fé te curou. Em muitos momentos de cura, Jesus associa a fé, né? E trabalha a fé, como foi com a ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? A fé é a expectativa das pessoas. Dizem assim, mas se Jesus, se você estivesse aqui, né? Ele não teria nem morrido, né? Mas, ou seja, né? Não, mas eu estou aqui, na verdade, né? Então, se tivesse talvez depositado fé, ele não teria morrido. Se tivesse depositado em fé em mim, e ele vai lá e ressuscita Lázaro. Então, a moral é que quando Jesus chega, a ciência, ela não é ignorada, ela é superada. É como se você tivesse ali ou até assim, remédio definitivo. Onde não tem mais solução do ponto de vista humano, Deus entra com a solução, porque não há impossíveis para Deus. É isso mesmo. O milagre é isso. O milagre é o que é um milagre senão a suspensão da ciência, né? Onde a ciência não pode atuar, onde a ciência não explica, onde não tem cura, por exemplo, né? Há um diagnóstico que não há cura. E posso dizer para você, gente, já passei por momentos, né? Não só comigo, mas por meio de pessoas do ciclo de relacionamento, que a oração curou doenças incuráveis, diagnósticos que o médico já disseram, não, vai acontecer. Enfim, eu não vou fazer testemunhos aqui, né? Senão a gente vai longe, mas a ideia é sempre dizer o seguinte, que Jesus, ele é de fato o médico dos médicos, né? O texto bíblico vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, a gente pode associar até mesmo ao corpo. Mas aí vem a segunda parte, né? O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, né? Não é só a cura física, embora ela seja muito importante, mas ela é temporal. Até que aconteça, digamos assim, a volta de Jesus, a ressurreição definitiva, nós não vamos experimentar todas as curas que a gente gostaria de ter nessa vida. E é por isso que a gente precisa da ciência, precisa de remédio, precisa de médico, precisa de tratamento, porque a gente é fraquinho mesmo. Mas, enquanto isso, nós temos, sim, se não a cura de tudo aquilo, todas as mazelas do corpo, mas uma cura da alma que ela é possível de acontecer em qualquer tempo, para qualquer pessoa. E Jesus, essa é a resposta. Bom, vamos verificar aqui de onde surgiram as séries médicas e como que chegaram até onde a gente chegou. O último hype é The Pitt, mas você tem muitas outras séries médicas que fizeram grande sucesso recente. Então,
décadas de 50 e 60. Nos ilumine, doutor Nossa. André. Do Gênesis ao Apocalipse. Cara, séries médicas, Nossa. elas são um negócio que a gente já falou, né? Elas atraem tanto a atenção das pessoas que lá no início da televisão você teve uma série chamada City Hospital, que no preto e Deve ser branco bom. ainda Nossa, série de TV em que havia um médico que lidava ali com as situações. Era bem no comecinho da TV ali. Ela é um dos primeiros dramas médicos televisivos que tinha aí, como o nome diz, né? Era uma série que se passava dentro de um hospital. Claro, não do jeito como a gente sabe que é hoje, mas ela lidava com essa questão, com esse ambiente. E aí ela é digamos assim, primitivamente deu origem depois a outras séries. Ela aí que popularizou o pirulito. De família da década de 50. Ela que popularizou o pirulito. Tá doendo? Toma um pirulitinho, criancinha, vai passar. Aí depois você tem duas séries de 1961 que são Dr. Kildare e Ben Casey. Elas também Dr. Who. ajudaram a consolidar o gênero de séries médicas na televisão ali, ainda nos anos 60. Só sucesso até agora, hein? Isso é, Só uma não, coisa que Tá, agora vem sucesso. Agora vem sucesso. Vou te afirmar isso. Agora Essa eu chegou conheço. dipirona, essa eu conheço. a virose, né? Na década Aspirina foi lançada no mercado. Em 1972 lançou, se ainda não é uma das maiores audiências, está entre as maiores audiências da televisão americana, a série MASH. Que é uma trama, assim, é uma série hospitalar, mas que se passa num ambiente de guerra, né, Simval? Isso, é muito interessante que ela o MASH é um livro que virou filme em 1970 pelo mestre Robert Altman, que é um diretor fantástico, que é aquele diretor que não tinha... Você vê, os filmes dele nunca tem protagonista, é uma coleção de personagens, de histórias que se entrelaçam. É muito interessante. É bom, hein? É muito bom. Eu sugiro que você assista qualquer filme do Robert Altman, né? Mas se você for escolher um, assista MASH e assista O Jogador, que é de 1992. Mas voltando a MASH, o MASH se passa na Guerra da Coreia, entre as Coreias, e é um drama que é um tipo hospital de campanha, né? Aquele hospital que é armado. Tá explicado porque fez sucesso. Tenda, Tenda, zona, todo mundo debaixo da tenda. É o pré-K-pop, né? Vamos lá, mas no meio da confusão, né? Com Kim Jong-un no fundo e tal, não, mas enfim. Brincadeira à parte, esse filme, o MASH concorreu ao Oscar de melhor filme. Se eu não me engano, o melhor diretor também. Então é um filme bem consagrado, em 1970. E aí em 72 veio a série, que é baseada num filme, no livro, etc., né? Mas com outros personagens. E o principal, né, o protagonista, digamos assim, que embora seja uma coleção de personagens, mas na série, o protagonista bem marcado era o Alan Alda, né, que é um ator aí bem famoso, muito marcante dos anos 70 também. E a série, como o André comentou, uma série que teve picos de audiência, a mesma coisa que você ouviu falar, por exemplo, novelas da Globo que tiveram picos de audiência lá atrás, né, nos anos 80, por exemplo, era aquele share de televisão, né, o número de televisores sintonizados beirando os 80% nos Estados Unidos. É uma coisa fantástica mesmo. Aí pra frente é só pra trás, né? Aí começou o drama, né? Aí você tem, em 1982, também ainda pegando o espólio de MASH, St. Elsewhere, que tem um gênero um pouco mais cru, porque a MASH, ela é uma série que se passa assim num ambiente, totalmente fora da realidade americana. As outras séries anteriores, elas eram extremamente dramatizadas, romantizadas. Vale dizer uma coisa, desculpa, Andrezão, mas eu não posso perder esse gancho pra MASH. Por favor. MASH tem uma coisa que até hoje, sim, difícil ter em séries médicas, que é uma crítica social, que embora se passasse da Guerra da Coreia, ele usava para justamente criticar várias questões sociais da época, né? Porque você usa um ambiente fora para criticar o interno. Isso é. Porque as pessoas, assim, elas meio que não vão fazer a relação tão diretamente, mas vai acabar refletindo na própria realidade, né? É mais fácil, é igual o profeta Natan falando do pecado de Davi, né? Pra falar do pecado de Davi, ele conta a história de um cara lá que tinha uma cabra, tal, não sei o quê. Aí ele fica revoltado e aí ele fala, mesmo, né? Esse cara é você. Esse cara é você. E aí, cai a ficha, né? Então, tem muito disso. Mas aí, St. Elsewhere é mais um negócio mais cru.
mais real, assim, mais já começa a colocar década de 80, e aí ele influencia as produções posteriores, e aí vem, em 1994, estreia ER, ou aqui no Brasil, fez sucesso até na televisão brasileira, Plantão Médico. Já é um estilo diferente, por quê? O pessoal coloca... E aí tem que falar um pouquinho tecnicamente, né? Normalmente na TV você usa os planos, aquele plano bem aberto, com a câmera parada. Até por uma questão de revolução tecnológica, quem já pôde estudar, ver estúdio de televisão, as câmeras antigas elas são muito grandes. Pesada, pesada né? Então, demais. Tinha mobilidade mesmo. Então você tem que colocar a câmera num tripé e fazer aquele plano mais aberto, até por uma questão de qualidade da TV. No ER, é câmera na mão, seguindo o médico, seguindo a maca, e aí traz uma questão de tensão, já começa toda essa ideia assim que a coisa tá se movimentando, traz muito movimento, e é um plantão médico ali, o que consolidou esse gênero e, claro, alçou a fama o George Clooney. Pois é, né? Pra bem e pra mal. Eu falo isso por causa do Batman, principalmente. Ah, né? tá. Não, esse ranço, vou te falar. Ah, tem mesmo. É melhor que Grey's Anatomy, né? Olha, eu não posso dizer, eu assisti muito pouco. São ruindades diferentes, são divindades diferentes. Eu assisti muito pouco, não posso comentar. O filme do comentar. Batman é 1h30, né? Pois tem esse bônus. Não, né? mas o pessoal gosta. Esse belíssimo ponto. Quem gosta de série médica gosta de plantão médico, é aquele negócio, né? Um caso por episódio. Série médica né? é pior que série policial, hein? E esse for o próximo tema, eu vou embora. Né? Ó, vamos lá. Série policial, boa, hein? Série policial é legal. Diz aí, você que tá nos assistindo, põe um comentário. Você quer ver nos ouvindo? Série policial? É uma boa sacada. É uma boa. Tem muita história, né? Tem bastante coisa. Se você nos odeia, diga sim. A partir dos anos Escreva 2000... da Atena, desculpa. Aí a gente tem nos anos 2000 duas séries que foram lançadas mais ou menos no mesmo tempo, que vão contar histórias... São séries médicas, mas de pontos de vista diferentes. Em 2004 você tem Dr. House. Dr. House. Certo, Felipe? Fala um pouco de Dr. House pra gente. A lenda. Então, Dr. House nada mais nada menos que um médico detetive, né? Coisa linda, maravilhosa, beautiful. Tem gente que não gosta, mas eu acho bacana. Por mais que o enredo seja chato ali, como o Carlos comentou, que a cada episódio é um caso sendo tratado, etc e tal. Mas eu acho que a girada de chave, você pode dizer assim, eu não sei se no Grey's Anatomy também é da mesma época ali, vai funcionar nesse sentido. Mas no House tem um contexto dele macro, né? No decorrer das temporadas que vem pra frente. Também não sei se no meio do caminho estenderam mais do que o necessário, enfim, são 8 temporadas, são muitas. Eu lembro que pra mim assistir todo, eu acho que eu dropei umas 2 vezes de assistir, porque teve temporada que é muito morna, é muito chata. E essas séries antigas, cara, que obviamente na televisão da bexiga. que o acesso era difícil, beleza, você ficava animado de assistir um episódio, amanhã tem outro, sei lá, na outra semana tem outro e tal. Mas hoje em dia é uma loucura, as séries são bem curtas, é outra geração, é outra pegada, mas acho que o diferencial mesmo é pensando até na parte, a carreira, a jornada heróica ali do House, né? Dele sair do cara chato, cri-cri, que entregava o profissionalismo, mas ser um cara bacana, entre aspas, um good guy no final, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas vai tendo aquela sua jornada, seja dele se relacionando com outra pessoa, tendo amizade com o amigo dele lá crescendo, chega um momento que tem a ruptura da amizade com ele com o amigo, enfim, então mostra essa crescente dele aí como pessoa, como persona, e vai gerando aquela identificação, né? Você acaba gostando não só dele, às vezes do amigo, às vezes do caso que ele tem com outra pessoa, ou de outro personagem que participa da série. Então acho que aí foi a virada, pelo menos é o que eu subentendo, né? Os mais antigos eu não assisti, mas vendo que o Simval comentou do Mesh, por exemplo, eu acho que tem essa diferença gritante aí. Talvez do House pra frente foi que começou a virar mais do mesmo, porque funciona mais nesse sentido, né? Nessa lógica aí de que tem um episódio a cada dia, etc e tal, mas o House ainda consegue furar um pouco dessa bolha. Eu acho que também por isso que foi esse boom que deu nessa época, né? Nas fases de 2000 pra frente. E é o jeito que ele resolve os casos, né? Ele vai na contramão do que todo mundo tá pensando, né? E ele resolve os casos impossíveis. Até pra analisar friamente, né? Exato. E na época tinha muito esse debate, assim, eu lembro bem que eles pegavam, obviamente, tudo pesquisado, né? E essas séries médicas procuram ser o mais realistas possíveis, de trazer realmente doenças que são reais e soluções que são reais. Mas eu lembro que o House tinha muito disso, né? Ele descobria as doenças improváveis, então tinha... Tudo levava para um aparente sintomas, mas ele diagnosticava aquilo que ninguém estava vendo. Exatamente. Né? Então, é muito interessante esse perfil detetive. Eu diria que o House é o Chuck Norris dos médicos. Tipo, daqui a pouco você fala bem do House. A cobra picou, 3 dias depois, quem morreu foi a cobra. Tá bom.
Do outro lado, você tem, numa outra direção, o Grey's Anatomy. Nossa. E o Grey's Anatomy, por Muito quê? ruim. Qual que é o negócio do Grey's Anatomy? Ele é um dramalhão. Inclusive, Palhação. ele inspirou uma novela brasileira. Que é Meu verdade, Deus. mano. Ele inspirou aqui ele inspirou Amor à Vida. Que era uma época... É verdade, ele inspirou Amor à Vida, porque tem uma cena do Amor à Vida que eu lembro que na época o pessoal falou, copia e cola de uma das primeiras cenas do Grey's Anatomy. Que é porque ele tem muito uma relação de romance... E na verdade ele é mais romance, mais dramalhão, tendo o hospital como cenário. Então, Podia tem ter feito um Isso, episódio isso. sobre novela, hein? Era melhor do que falar sobre série médica. Podia ser. Do Podia, cara que é Ô, o rei Carlos, do gado, né? podia ser uma É, o cara padaria, só- podia ser na fazenda, mas curiosamente é no hospital, né? Dentro do Exato. hospital. E aí ele foca as relações, a jornada dos personagens. Enfim, a partir de 2010, aí eu vou deixar o Carlos falar um pouquinho, porque você tem uma outra série que, na verdade, é um remake. Essa é boa, né? Que é o The Good Doctor. Na verdade, ela é remake de um dorama. Nossa. Qual Falar que é bem a... pouco mesmo, porque eu vi 2 episódios, né? Qual que... Tá, mas pelo menos você viu mais que eu. Qual que é a sinopse aí? Qual que é o mote do The Good Doctor, Carlos? Versão sucinta, é um médico com autismo. É isso. Mas aí... Mas, E aí você vai ver o desdobrar de como que ele lida com a situação atípica dele e cuidando das pessoas. É interessante. Eu vi mais highlights do que a série mesmo. Eu Mas também é achei uma série interessante que ver foi no bem trailer. premiada e tá, acho que agora, se eu não me engano, saiu na última temporada, se não terminou de sair. E na década de 2010 também sai a grande série médica que é o Hannibal. Né? Aí, Qual? Hannibal. A gente- Nada a ver, tá Não, zoando. não. o cara é psiquiatra, você vai brigar com o conselho de psiquiatria, que o cara é médico. Não, você Então, Você tá falando de bem passado, mal passado, esquece. Aí, não, mas o pior que, só fazendo comentário por cima, essa série que lançou na AXN lá, acho que era a emissora, ela durou pouco. Era uma boa série, mas ela é mais essa questão, porque a trama da série é ele como psiquiatra aconselhando um policial que é detetive. Então é interessante porque tem, claro, as questões de disfunções dele, porque ele é um canibal, mas como Só ele isso. trata Só com essa isso. questão da mente, a questão da mente que ele faz o detetive estar cada vez mais louco, porque o detetive também tem uma certa psicopatia, por isso que ele é ele é usado nesses casos de serial killer, e o Hannibal vai entrando na mente dele através de uma questão médica e psiquiatra para transformar ele num vilão do que o Hannibal tá fazendo. Então é bem interessante, mas é uma questão mais psicológica, né? Não é tanto de doença física, mas mais psicossomática, vamos dizer assim. aí você tem dentro da franquia Chicago, você tem Chicago Med, né? Porque você tem Chicago Fire, Chicago não sei o que, deve ter Chicago Cops, várias, né, que se passam na cidade de Chicago, e você tem Chicago Med, que é a série médica da franquia Chicago, e no Amsterdã, que já vai numa... que traz tema de inclusão, crítica institucional, ele reformula um pouquinho aí a ideia da série médica dramalhona, ele já joga alguns outros aspectos dentro desse gênero. Esqueci de mencionar, Mestre Jedi, que Fala, Padawan. tem uma série chamada Boris, que é de 2004. Que tem várias temporadas da BBC. Só que ela é aquela série focada nos erros médicos, assim, ela é bem... interessante. Ela beira o cinismo, assim, mas Aham. é um realismo / cinismo, né? Sim. Porque mostra, tipo, erro. Sim. E As uma tragédia. barbaridades. Então é interessante. Eu só, vi alguns faz tempo já, não posso falar muito, mas ela vai na contramão, né? Porque essas séries todas, mesmo as que são mais fortes, pega o The Pitt hoje, que mostra assim, a pressão, né, em cima do protagonista e todo aquele ambiente, as mazelas, digamos assim, mas é meio light perto chama Boris, né? Boris. Corpos, né? Então, aí você vai pra década de 2020, você já... Na verdade, você trabalha mais, que é o caso da Pitt, um pouco do Pills, né? Que o depois, mais pra frente, o Felipe vai mencionar, que são séries que elas experimentam um pouco mais no formato, trazendo protagonistas quebrados. No sentido assim que são médicos tecnicamente muito sérios, muito bons, mas
como personagens, os caras são detonados. E aí é diferente, por exemplo, parece que o Plantão Médico, o protagonista é mais galanzão e tal. E no The Pitt, meu amigo, a coisa já é... Os caras são ruins, né? Tem gente meio ruim ali no meio, viciado tal. O Pulse, ele trata muito dos problemas que tem dentro do hospital, até de corrupção, né, Felipe? Sim. Tanto que mostra muito sobre a briga interna na parte de cargos, né? Porque, gente... Assim, eu tenho amigos que trabalham no Rio Grande do Norte lá, porque normalmente a galera lá, muita gente concursada que eu conheço, assim, tem gente que veio do interior, é bem pequeno, né, do que o metrópole São Paulo, Fortaleza. Óbvio que Fortaleza é menor que São Paulo, mas enfim, só dando um parênteses aqui sobre. Então tem gente que trabalha lá que, cara, fala que de fato, dentro do ambiente hospitalar, é um caos absurdo. Seja de a galera terminar um plantão e ter pegação no vestiário, há também a galera usar droga, beber, às vezes dentro do hospital e tal. Então, assim, óbvio que a gente não tá falando que todos os hospitais são ruins, né? Mas esse ambiente existe. Então, no Pulse, retrata muito mais sobre isso também. Tanto a parte de briga de cargos, seja um médico querer derrubar o tapete do outro pra poder se sair, digamos assim. Ou da galera que é gabola demais, né? Gabola que a gente chama a galera que se acha. O cara que se acha e acha que resolve tudo, que ele é o bonzão, mas na verdade uma falha dele pode, né, ocasionar uma morte de uma pessoa que, enfim... queima o hospital, queima o chefe dele, enfim, vai gerando outras reações em cadeias. Até também pessoas genuínas que querem fazer algo bacana, mas a sua vida pessoal tá destruída a ponto de afetar diretamente também no lado profissional. Então esse caos, assim, esse modus operandi dessas séries, pelo menos essas atuais que o André tá citando, é meio que tá sendo comum, assim, não é só um personagem só, são vários, né, no ecossistema, só que mostra todos eles com alguma coisa a se resolver, seja pra bom, seja pra ruim, seja como um vilão ou como um herói, né, mas são personagens quebrados, né. Bom, toda essa linha do tempo que a gente traçou aqui, chegando até agora, você tem séries que são baseadas nessas séries americanas, mas produzidas no Brasil. Então é o caso, por exemplo, de Sob Pressão, que aí já é o SUS. Eu nem sabia que existia, mano. Meu Sob Deus. Pressão, tá na Globoplay. Deve ter um caos lá nesse SUS. Nossa. Sucesso, hein? Globoplay Streaming, ó. A Universal TV produziu Unidade Básica, que fala de UBS. Meu Deus. E você Nossa. tem a influência em novelas, Laços de Família, Esse é trouxe bom. drama médico. Esse é bom. Eu já citei Amor à Vida, que é... Eu falei que era melhor falar de novela. Enredo hospitalar, Laços né? de Só que Família. mais os protagonistas são diretores de hospital, enfim. E aí você tem um grande público que acabou tendo mais identificação com esse tipo de série. O público brasileiro acabou também gostando, e foram algumas produções que fizeram Série brasileira sucesso. boa é Sai de Baixo. Nossa, aí é bom. Trapalhões e Jô Soares das antigas. O resto é resto. Fazemos aqui uma breve parada para te convidar a entrar em contato conosco, compartilhar, curtir, falar mais sobre o Viajando por Terras Distantes. Felipe, como é que o pessoal faz isso? Através do nosso Instagram, né? Na Contramão RTM, que é o Instagram do nosso guarda-chuva do Ministério de Jovens da Rádio Transmundial. E lá você pode ir na bio, vai ter o link lá da comunidade também no WhatsApp, que a gente troca ideia, conversa, até indicações, se vocês quiserem mandar pra gente, pode mandar no inbox do Instagram, pode mandar no grupo do WhatsApp também. Inclusive, mensagem da Dori, nossa querida Kaori, que participou de alguns outros programas que já se passaram, né? Também comentou no episódio do Clan Obscure lá. Ela tava doida pra assistir, mas não jogou, né? Ela perguntou: ei, tem spoilers? Aí eu, então, no VTD tem, né? Então não dá pra fugir. Mas o André avisou, se você quiser, você vai até onde ele avisou, depois você salta lá pra frente, né, e tal. Mas, enfim, ela disse que ia assistir depois, porque queria jogar o jogo aí e conhecer toda a história sem pegar spoilers. É isso aí, faz o download pelo menos pra fortalecer, né, Carlos? Os caras contratando robô indiano aí pra conseguir bater a meta. Convidar você a participar. Esse programa só tem sentido se você assiste, comenta, faz download. Eu sei que parece que a gente odeia vocês fazendo esse tema aqui, mas a gente foi obrigado. Faz parte, Geralmente são temas bons, então ajude a gente participando e dando ideia para que a gente não continue falando de séries médicas. Então conto com o seu apoio para que o meu trabalho não seja chato. Obrigado. Nos faça mais saudáveis, né? Que é isso? Sugira outros temas, por favor. Que por favor. Pesou o clima total. Que é isso? tipo, sei Que lá, é isso? Os caras aquecimento gostaram de global. House e vem... Tem tanta coisa boa pra falar, isso, velho. guerra no Irã, na Ucrânia, etc. Mas falando de coisa boa, né? Tá TechPix, eu quero falar pra você da nossa parceria RTM Lion Editora pra trazer esse programa pra você. Então acesse já lioneditora.com.br.
nós temos vários livros, bíblia, jogos e um monte de coisa que relaciona a fé à cultura e a cultura pop específica. Então você não pode perder, inclusive, você acessando, fazendo a compra direto no site, usando o cupom RTM ou Pop Talk, você tem 20% off qualquer compra do site, cumula com os outros descontos, é uma loucura. Eu não sei porque eles fazem isso, mas continuam fazendo. Então, você continua acessando, comprando, contamos com você para fortalecer ainda mais essa parceria e as produções da Live, que a gente tá para o alto e avante esse ano, vem com tudo, muitos lançamentos, né? Recentemente lançamos o Fate Battle, Filho de Israel, expansão, acabou de lançar, tá fresquinho, tá no forno. Tô esperando já, viu? Então... o Felipe tá esperando a dele, é porque ele demorou pra comprar, não faça isso você. É isso, Vamos aí pra Copa, compra aí. Às vezes vai comprar, é verdade. Tá difícil, mas tava fácil que o Neymar. Vou deixar uma pergunta pra vocês. Qual o seu médico favorito? Você que gosta de série médica, diga... Qual o seu médico ou médica, o seu personagem de série médica favorito? Deixa aí pra gente nos comentários, conversa aí conosco, que a gente lê no programa que vem. Vamos agora voltar para os hospitais. Pois é, os caras ficam reclamando aqui de série médica, mas a verdade é que são fenômenos globais. As séries médicas, várias delas estão... Assim como furacão e terremoto, né? É mesmo. Estão fenômenos, entre os grandes fenômenos. Destrói muito, mas... Vocês vão ver os downloads desse programa aqui. Estão entre os grandes fenômenos globais da televisão, agora dos streamings. Então... O cara vai baixar em todos os aparelhos dele, olha lá. Pois é, e com um grande impacto cultural. O negócio é o seguinte, vamos falar um pouco sobre os pontos em comum às séries médicas. O que você pode identificar, basicamente, claro, com as devidas diferenças, o que faz uma série ser chamada assim de série médica? Como que a gente reúne as principais características? Eu diria, doutor André, que a quantidade de pontos depende da profundidade do corte. O Carlos falou... Faz o resumo aí, Carlos. Fala aí, Carlos. Tem médicos, né? Acho que é o primeiro ponto. Tá bom. Tem médico. Num hospital. Tem médico. Doença. Geralmente tem um hospital. Realmente é um habitat natural, né? Então... Acho que todas as séries, quase sem exceção, tem ali um namorico também, tem um relacionamento amoroso que aparece em algum momento. Eu não sei. Isso é verdade no Grey's Anatomy. Não, mas eu falo das outras também. O plantão médico tem também, aparece, né? Aparece. Digamos assim, tem as relações entre os personagens. Os médicos também amam. Tem que ter relações, não necessariamente entre homem e mulher, obrigatoriamente, né? Não tô falando aquele caso, né? Extracurriculares aí, né? Extracurriculares, amizades, pai e mãe, papai, né? Mãe e Você filho, tá indo pra série policial já, né? Na série médica. Cuidado. Calma, aí é outro programa, tá? Voltando. Não, mas uma coisa que você tem de certa forma um ritual da série médica. Qual que é o negócio? Você tem o aparecimento do caso, ou dos casos, né? Você tem a entrada da maca, ou do problema, ou da situação, da questão ali a ser resolvida. Então, atenção, né? Começa falando, o sintoma é esse aqui, que é o que acontece quando você vai pro hospital. Então eu chego lá com um sintoma. Tô com uma dor de barriga, tô passando mal, tô com dor de cabeça, tô com a perna, o dedo quebrado, que é o meu caso aqui. Então, aí você vê a fila e às vezes volta pra casa, né? Vai com sintoma e tudo mesmo. E aí você chega lá no plantão com um problema. E aí, o caso do Dr. House, né? Você tem lá o cara que tá com febre, tá mal, não sei o quê. Aí você tem a triagem. Então, vai lá a discussão entre médico, enfermeiro ou residente, né? O pessoal tal, tem aquela discussão inicial. Aí tem a emergência, o tratamento, chega o momento de tensão daquilo lá, poxa, o paciente vai morrer, vai sobreviver. Você tem que administrar o remédio, né? Exato. Um procedimento ali. E aí tem o milagreiro, né? Sempre tem um médico milagreiro, né? Que chega, né, com a solução do problema. Né? O minâncora passa a pomada lá e cura todo mundo. Ou então, tem várias cenas, né? Não sei se é assim no plantão médico, mas no The Pitt, por exemplo, às vezes o pessoal sugere um tratamento heterodoxo. Não, vamos... teve uma cena lá que o cara tinha
sofrido um acidente automobilístico, ele tava com uma pressão no nervo aqui em cima, na cervical. E o cara já tava começando a perder os movimentos da perna. E os caras falaram, não tem tempo de você fazer a cirurgia. Ele vai ficar tetraplégico. Dá pra fazer uma torção aqui. Só que tem o risco dele ficar tetraplégico. Vai ficar de qualquer jeito. E aí, o cara faz a torção e consegue. Então, é bem esse esquema, assim, que dá atenção e resolve o problema, né? E é bem interessante. Isso tem em comum, né, André? Todas as séries médicas, elas imprimem em algum momento, né? Claro, Sim. Às vezes não o tempo inteiro, e a área era assim, Dr. House também, mas em algum momento você tem uma urgência, né? Exato. Que não pode esperar. Você tem que resolver ali em poucos segundos ou minutos, né? Algo que tá entre a vida e a morte, digamos. Falando das relações, você tem as relações hierárquicas, né, Felipe? Como é que... Isso daí também é básico de uma série médica. Até porque, querendo ou não, você tem que prestar conta, né? Então, tanto existem casos aí, pra mim, por causa que passamos situações delicadas no hospital, às vezes é uma decisão de um exame e você precisa da liberação de um outro médico especialista para poder ele dar a resposta pro setor mandar ajustarem a cama ou a máquina que vai fazer o exame, para depois se descerem, fazer o exame e tal. Então tem toda essa burocracia aí, que às vezes demora, às vezes é rápido, mas na série é retratado, obviamente, no tempo dela, né? Na realidade dela ali, pseudo-realidade dela. Então, precisa se prestar conta também. Tipo, citando o Pulse aqui, o André citou sobre o The Pitt, mas The Pulse, por exemplo, tem alguns casos que, além de ter um especialista, o cara-chefe, digamos assim, no setor, tem um diretor em que ele também tem que prestar conta para qualquer coisa que ele vai responder. Então, por mais que ele seja o cara brabo, orelha seca. Tem um médico que não é orelha seca, mas tá acima da orelha seca, acaba sendo orelha seca pro diretor, né? Então tem toda essa... Eu não consigo entender esses termos técnicos. Esse glossário médico, não consigo. Orelha seca. Orelha seca é o famoso show de obra. O cara lá, né? O de baixo. Do alto escalão e o do baixo escalão. A orelha seca. O bigode grosso ou orelha seca? Que é o cara que tem o capim e o outro. É interessante, né? Essas relações de poder, né, André? Tipo no The Pitt, por exemplo, tem lá a figura da estagiária, tem os residentes e tal. Então você tem esses níveis hierárquicos, tem momentos de tensão, né? Que tem bullying, abuso, né? Abuso de poder, né? Às vezes. Hoje a gente poderia dizer, né? O Dr. House, na época ninguém falava isso, mas é um chefe abusivo, né? Tipo, cara que esculachava mesmo. No caso do Dr. House, ele tem a médica que é acima dele, mas ela não... Como ele é meio que o médico necessário, porque ele resolve os casos mais difíceis, ela é doida pra demitir ele, mas não consegue, né? O House também, tem a tensão do relacionamento da diretora do hospital com o House, ela detesta ele, mas não pode fazer nada, porque é o cara que resolve as coisas lá. Tipo, que nem estrela de futebol, sabe? O cara problemático tá lá, mas o cara resolve, né? O Romário lá. Vai pra noitada, mas no outro dia faz o gol. Então, tipo, o que vai fazer com o cara? É que nem pelada, pô. O cara é o dono da rua, não pode mandar o cara embora. O cara é o dono da bola, né, pô? Então tem que deixar ele lá jogando, mesmo ele sendo ruim. Esse é o House, mas é interessante ver essas relações, porque espelha muito, né? Às vezes é curioso, né? Por mais que seja um ambiente de hospital, espelha muitas vezes o ambiente de trabalho que a maioria das pessoas passa. Sim. Exato. Pelo chefe assim, chefe estrela. Porque você tem, no caso, por exemplo, dessas séries, que você tem um médico que ele é o técnico especialista. Então ele vai olhar do ponto de vista técnico. De repente ele bate de frente com o diretor que está olhando do ponto de vista da gestão financeira e da viabilidade do hospital. E aí, às vezes, ele vai ter que tomar uma decisão que vai contra a decisão técnica, né? Então, e aí, nessa tensão, dá para criar muitas narrativas, né? Muitas histórias. E aí acaba sendo um material rico pros roteiristas, pros produtores criarem. E ainda tem aquela tensão, né, do estagiário que fala um negócio, aí o médico não aceita, mas de repente quem tava certo era o estagiário. Isso é ficção pura, mas é interessante. Mas é em série, né? Que o estagiário tá certo, é só série. Me perdoe, estagiários, vocês são 10, já fui um dia, tal. Eu tô aqui porque eu fui estagiário. Mas aí... Se o estagiário fosse bom, não era estagiário, né? Eu sou a prova viva, né? Eu venci. Eu consegui, foi dramático. A gente tem alguns, a gente até citou um pouquinho, mas a gente tem alguns arquétipos básicos aí das séries médicas. Então a gente pode falar o Dr. House, que é aquele gênio incompreendido, mas que ao mesmo tempo é torturado. Que tem que é o gênio quase anti-herói, né? Tem que o pessoal... Amargurado, né? O gênio indomável, né? Indomável. Em New Amsterdam, você tem um idealista. O cara que tem, assim, uma... né? Ele
ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas, ele está indo contra o sistema, aquele grande herói que carrega o mundo nas costas. O Grace, aquele cara que é resiliente, que tá com problema com a namorada, que tá com problema não sei o que e tal, não sei o que, mas ele tá lá tratando dos doentes. No Good Doctor, que o próprio Carlos mencionou, é o autista que sabe qual é a questão. Ele é autista, ele tem uma condição mental específica, mas ele é muito, ele muito, tem um hiperfoco na medicina. Exato, hiperfoco na medicina. E no caso do The Pitt, é o cara que tá sob pressão. Ele tem que liderar, ele tem que fazer a equipe dele trabalhar, mas ele trabalha num lugar ruim. Depois a gente vai falar mais sobre a série em si, mas ele tá sob tanta pressão que ele quebra. Então tem um arquétipo aí diferente e que acaba aparecendo de certa forma em todas as séries. De alguma maneira você tem esses arquétipos aparecendo. Eu acho que o The Pitt ele traz esse aspecto que humaniza mais, né, o personagem, né? Porque muitas vezes esses personagens, os outros arquétipos que você mencionou, eles ficam ali num plano das ideias. É legal porque encarece o drama, né? Dá aquela tensão, tudo mais. No fim, um personagem que quebra, né? Digamos assim, ele se torna mais próximo da gente, né? Porque quem não passa por momentos de fragilidade, né? De fragilidade extrema, né? Dentro das séries médicas, a gente pode falar também que tem alguns subgêneros. Então, por exemplo, Grey's Anatomy poderia ser ou uma novela médica, ou um drama romântico, um dramalhão. Ou uma subsérie, né? Pode ser qualquer coisa, né? House é o... Desculpa, sabe a piada que eu ouvi esses dias? Que a protagonista lá, esqueci o nome da atriz, gente, mas... Sei lá também. Ela falou que queria... Deve ser Anatomy. Anatomy, né? Nome da minha. Cara, 20 anos depois, ela falou que precisava descansar um pouco, ia ficar 8 episódios de fora. Mas era piada pronta, né? Ela podia ser estudante burnout, Verdade. porque tá aí, mais de 20 anos. Né? House, ele é o Sherlock Holmes das séries médicas, né? Inclusive, eu li uma vez que a ideia era meio essa, né? Você pegou referências do Sherlock Holmes, da ideia da dedução, e o House é um detetive. Então é um mistério. Né? No caso do Sob Pressão, é um realismo documental. É uma série assim que ela é muito crua, ela quer quase que retratar a realidade. Você tem uma série de comédia no meio das séries médicas que é Scrubs. Né? Nunca assisti, mas... Eu também, mas você sempre ouviu falar bem. O pessoal... Mas deve ser a melhor, né? Aquela sátira, na verdade era uma série... Que ela sabe que é ruim, né? As outras tentam ser sérias, esse é o problema. O The Pitt já vai numa linha de ação hospitalar. A gente ainda poderia colocar aqui, né, Pulse, de certa forma, uma drama política, né? Que é o... o House of Cards, né? O House of Pills, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. Mas algo que chama atenção nas séries médicas e que me faz lembrar alguns textos da Bíblia, né? Do livro... Do livro mais vendido de todos os tempos, a gente tem lá em Marcos 2,17 algo que fala a respeito da medicina. Quem que vai para o médico? Quem sabe que é doente. Então Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Por que Jesus está falando isso, Simval? Ora, porque ele estava confrontando, né, os religiosos da época, os fariseus, né, que questionavam, né? Tipo, por que Jesus andava com pecadores? Por que ele se prontificava a curar, tá na casa dessas pessoas? Ele falou, bom, mas na realidade eu vim para curar os doentes, justamente para essas pessoas que eu vim, né? Então, Jesus se coloca lado a lado, né? Digamos assim, ele se coloca em marcha em direção daqueles que mais precisam. Por isso que ele fala, não adianta, esquece os sãos já estão bem. Eu quero atender aqueles que estão doentes. E acho que essa é a beleza da missão de um médico, né? Que ninguém pode superar o médico dos médicos, Jesus, mas um bom médico é aquele que justamente coloca essa missão em marcha. Eu preciso atender as pessoas que mais precisam. Eu preciso entender a dor, eu preciso, de alguma maneira, corresponder e tratar essa dor, embora tenha as limitações humanas. E se você conhece alguém que assiste série médica, provavelmente ele é doente. Então chega perto e fala de Jesus pra ele, né? Não, mas eu ia fazer outra pergunta pro Carlos. Vai ter uma multidão de pessoas detonando o Carlos aqui. Tem 3 senhoras no Facebook. Mas, Carlos, como é que é essa questão da gente reconhecer a nossa doença
E Jesus, na verdade, ele tá falando que todo mundo é doente. Só que ele só pode tratar de quem vai até ele. Ou seja, quem não vai pro hospital não descobre que tá com uma doença. Esse é um paralelo, acho que aí sim da gente olhar para séries. Hoje eu tava aqui aconselhando o pessoal no colégio, e aí o menino pediu oração pelo pai dele, porque tá com problema por causa de bebida, acho que já tá com indício de cirrose, mas ele não quer ir no médico. Então essa ideia de que às vezes a gente sabe da nossa doença, mas a gente nega, a gente não quer aceitar. E acho que o evangelho, nesse sentido, ele é simples, né? Sem ser simplório, que ele necessita de uma coisa só, reconhecimento. Reconhecimento da sua doença e reconhecimento de quem pode curar. Então, acho que, nesse sentido, a Bíblia é muito clara sobre isso. E a série, de uma maneira geral, sempre tem algum episódio que trabalha um pouco isso também. A pessoa precisa entender que precisa passar por um tratamento. E acho que a grande diferença de um cristão para uma outra pessoa, entre aspas, comum, é que ele já reconheceu que ele está num tratamento. Enquanto muitas vezes quem ainda não conhece Cristo pensa que é saudável o suficiente para caminhar sozinho. E aí, Felipe, a gente tem um paralelo interessante com os próprios médicos dessas séries médicas, os personagens dessas séries médicas, porque muitas vezes eles mesmos estão quebrados, eles enfrentam seus próprios problemas enquanto eles têm que lidar com os outros. E às vezes eles têm que buscar alguma solução para os seus problemas. É o caso do House, né? É o caso de outros personagens. Ou que evita olhar o próprio problema usando o do outro, né? Vou cuidar do outro para não resolver o meu. Exato. E aí esses médicos, na verdade todos os médicos que existem, todas as pessoas vão precisar reconhecer os seus erros e defeitos. E tem um lugar para ir. Lá em Salmo 147:3 diz que ele, Deus, cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas, né, Felipe? Com certeza. Então, o que o Carlos comentou é meio que um fato, não tem nem como questionar, né? Principalmente a gente tá com a visão cristã, que a gente sabe que a natureza caída, né, nos afastou de Deus, de Cristo, da criação, do Éden até então. Então, muito disso que a gente comenta é sobre como a gente não consegue enxergar com nossos próprios olhos, as escamas que a gente tem nos próprios olhos, e só o Espírito Santo e Cristo conseguem mudar a nossa vida através disso. Então, com o conhecimento dele, de quem ele é, né, através das escrituras também, a gente consegue tirar essas escamas e conseguir ter acesso a ele e enxergar que sem ele a gente não consegue fazer nada e nem sair do marasmo que a gente está, né? Então, esse é uma das coisas que mais é retratada nessas séries médicas, porque sempre existe essa dualidade entre eu quero resolver, ou eu até resolvo o problema de todo mundo, entre aspas, né? Resolver o problema de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não consigo resolver os meus. Então, sempre tem esses embates aí. Mas eu vejo que essa é uma das belezas da a graça da graça, né? Como o Espírito Santo atua na vida de todo aquele que crê em Jesus, porque você nunca vai ter todas as suas questões resolvidas para atuar em favor de alguém. Então, você ser um instrumento de Deus não depende de você. Depende de você se permitir a atuação dele por meio de você. E aí, mesmo você não tendo toda a tua vida resolvida, você ainda assim é instrumento de cura para a vida de outras pessoas, né? Em Coríntios fala muito disso, né? Que por aquilo que nós somos muitas vezes até feridos, isso se torna instrumento de cura na vida de outros. Se a gente permitir, a gente pode talvez aquilo até que mais nos feriu, mais nos atingiu, ser testemunho e ser um canal de graça para a vida de outros. Eu acho que é interessante porque aí você traz a questão de como a gente, independente da nossa posição, depende de outras pessoas também, né? A gente tem um caso aí, acho que ainda é recente, do Robin Williams, por exemplo, que é quem faz o palhaço rir, né? E era o homem que fazia todo mundo rir e estava em depressão. E acho que às vezes a gente, mesmo no meio cristão, esquece disso também, fazendo esse paralelo com os médicos. A gente tá levando a cura, tá levando Jesus, mas muitas vezes a gente tá quebrado e não conversa com as pessoas, né? Quando a palavra também diz que é algo de que devemos transbordar. Então, primeiro você precisa estar bem. A lógica do avião, né? Põe a máscara em você. Então, acho que também fica uma lição para quem está nos ouvindo, que é cristão, que precisa caminhar junto. Se você não se abrir das suas dificuldades, uma hora você vai ter muita dificuldade e vai acender todas as luzes do seu painel. Todo mundo precisa de cura, e a cura está em Deus. Então, recorra sempre a Deus, recua a palavra dele, vá a ele, que ele cura você. Vamos fazer uma rodada aqui neste bloco final. A gente vai falar primeiro das séries que nós gostamos
E aí depois Acabou, eu posso começar. A gente faz a terapia do Carlos aqui, né? A terapia de todo mundo aqui. Você vai ser curado hoje, cara. Você vai ser curado. Né? Então vamos começar. Vou deixar o Simval começar pela série que ele gosta, uma das séries preferidas do Simval. É de paixão, gente. Que é série médica. Não é top 5, é top 3. Não, uma brincadeira à parte das séries médicas que eu gosto, tá? Não é meu top 10 de todos os tempos, não. É só a que eu mais gosto, porque ela é muito diferente. Se você já assistiu Gangues de Nova York, né, o filme de Martin Scorsese, lá com o Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, ele é parecido. Então, é que ele vai parar com essa analogia. Onde que eu vou chegar, né? Essa série que eu vou falar, ninguém viu, tá? Então, talvez se você conseguir buscar, você vai assistir. Chama The Knick, que é como se fosse uma tradução literal, tipo Soco e tal, que é uma série criada pelo Steven Soderbergh, que é um diretor famoso, que fez 12 Homens e o Segredo, 11 Mulheres e Mais Segredos, é aquela coisa toda, e ganhou o Oscar por Traffic, né, pelo filme Traffic. Então, esse diretor muito consagrado, ele tem um estilo assim de câmera na mão, né, de girar uma atenção, ele não trabalha muito com trilha sonora, mas os efeitos sonoros, com a trilha, digamos assim, só de harmonia, de composição, ele não coloca musiquinha não, né? O negócio é na crueza da situação. E essa série, por que eu comparei a Gangue de Nova York? Ela se passa em Nova York do ano 1900, quando a medicina ela era mais rudimentar ainda que qualquer pior PS de SUS que você possa imaginar. Então ali era assim, era tudo, as cirurgias eram viscerais, né, literalmente, com as vísceras pra fora e tal. E o protagonista, o Clive Owen, né, que é um ator também bem conhecido, ele fez aquele filme Closer e vários outros filmes aí, ele tá meio sumido ultimamente, mas o Clive Owen é aquele médico, ele assim como outros, ele é viciado na época em cocaína. Como ele era médico, ele tinha acesso, e não era tanta gente que tinha acesso assim naquela época. Então ele chutou a classe médica pra droga, né? Assim como então, outros, né? Só que assim, era muito interessante porque você vê o começo assim dos hospitais, do ambiente hospitalar como conhecemos hoje. Então tem aquela estrutura, tem rotina, só que não tem nada daquilo que a gente descobriu. Então eles iam fazendo descobrindo, né? Então imagine você ser um paciente naquele ambiente. Então é um filme, é uma série, né? Que tem 2 temporadas só, muito curta, acabou rápido, não sei porquê, mas ela trabalhava essa crueza do tratamento de antigamente, de como as pessoas superavam, até o preconceito. Tinha um médico, por exemplo, um doutor que era negro, e o cara era fantástico, era o Dr. House da época, mas no sentido de conhecimento, só que por preconceito racial, o próprio lá, o personagem do Clive Owen não dava muita bola, e os outros médicos também. Então, e aí você vê essas tensões de raciais, de hierárquica, de relacionamento, e da própria dureza do tratamento naquela época, que era a base quase da pancada, literalmente, né? Se tava mal da cabeça, dá uma retada que melhora. Então, mas é muito, como é uma série do Steven Soderbergh, então assim, além desse puxar para esse realismo da época, e todas as pesquisas, né, revelam que, cara, era muito condizente com os hospitais públicos da época. Também tem uma ação meio frenética, muito interessante. É uma série médica, assim, diferente de tudo que você já viu. Então, eu coloco o The Knick aí como a minha série médica favorita, superando até o House. É mesmo? Vamos ver, Felipe. Cara, eu queria poder indicar Pulse, mas primeiro a Netflix, né? Ou daí a gente já tira que pode ser, ou vai ser cancelado, ou a galera cara vai... já enfim. Parou aí, né? Já parou. Sendo Netflix de diversidade. É a primeira temporada, pode ser que na segunda a galera chute o balde, então assim, eu não vou arriscar a minha indicação, eu vou botar o Dr. House, porque o que pra mim é o master e o mágico da coisa é falando sobre relacionamento, primeiramente, porque ele era um cara totalmente adverso a todo e qualquer relacionamento, isso desde dele com o sexo oposto, desde ele com profissional, com os enfermeiros ou com outros médicos, ou até com amigos. Ele só tinha um amigo, né, que na teoria a gente sabe que não necessariamente ali era uma amizade, né, que é totalmente tóxica, mas mostra-se ele caminhando, né, galgando ali até chegar num nível mais profundo de ter um relacionamento com outra pessoa, também melhorar a amizade dele comigo, etc e tal. E ao mesmo tempo eu gosto dessa zona cinzenta, porque na realidade mesmo, nem sempre é sobre o sim e o não, né? Em alguns casos, né, não falando só na parte da medicina, assim, a resolução de tudo é com uma simples resposta entre sim ou não.
Então o House ele consegue brincar muito sobre isso. Seja de ele resolver um caso específico, se era para dar aspirina e ele dá, sei lá, chumbinho, né? Óbvio que eu tô botando aqui no exemplo bem atípico assim, esticando a baladeira, mas ele brinca muito entre até que ponto a morfina ou a aspirina vai resolver o problema. Pode ser que a aspirina resolva em 2 minutos, mas a morfina pode deixar ele vivo até o fim da vida, digamos assim. Pelo menos vai dar paz pra ele viver até o último dia da vida dele. Então, brinca um pouco sobre essa parte ética ali e tal. Mas, tanto dele como profissional, né? Tipo, será que eu posso dar morfina eternamente pra um ser humano e dizer que isso aí é ok? Mas, ao mesmo tempo, eu tô resolvendo um problema de uma pessoa e a pessoa vai ficar bem até o fim da vida dela. Então a gente fica naquela, é bom, é ruim, tá certo, tá errado. Fora o jeito dele, né, de brincar com as coisas, de ser bem ríspido assim até, ou até na forma dele, né, que já envolve já o último ponto, que é sobre nem sempre tudo que a gente enxerga que é o correto, né, digamos assim, de ser, né, ou de agir, precisa ser a forma que a outra pessoa tem que agir também. Às vezes a forma com que ele agia já ajudava pessoas mais do que talvez se eu fizesse da minha forma não fosse do mesmo jeito. Então, é óbvio que envolve aqui vários outros debates, né, e discussões sobre, mas acho interessante a forma que o House brinca com esse ecossistema inteiro aí, né, duvidoso, assim, essa zona cinzenta. O Pulse, eu não assisti, mas ela é uma série, como você já falou, né, que ela lida com trama política dentro do hospital, né, então ela vai... ela chama atenção por causa disso, né? E ela é australiana, né? Então ela sai um pouco... Aliás, tem outras séries que são de outros países que também, fora as séries brasileiras, né? Que lidam com essa temática das séries médicas. Então tem uma série alemã que chama Harité, tem uma série Casual, que é do Reino Unido. Você tem uma série... Tem algum hindu aí? Deve ser boa. Né, tem uma série da Coreia aqui, que é Joseon Psychiatrist. Eu entendi a cicatriz aí, o resto... que é o psiquiatra de Joseon. Sim. Pong. Igualzinho. Você sabe que vai ter esse ano, né? Fica pra notícia, mas fica aqui também. A Netflix vai lançar uma série de médica nórdica, né? Haja gelo, né? Rapaz, vai ser. Nordical Medical Drama, né? Vai ser assim. Nordic Medical Drama. Então. Haja coração, né? É cancelado no meio da primeira temporada. Deve ser emocionante. Mas pra falar um pouquinho de The Pitt, antes do Carlos falar das coisas, das séries médicas que ele gosta, mas aí The Pitt é o que aconteceu, né? Eu assisti o trailer da série, eu tinha visto que ela tinha ganho prêmios, e aí eu olhei e agora eu não lembro se eu vi os prêmios depois ou se eu vi o trailer, o que eu vi antes. Mas eu que assisti o trailer e fiquei bem interessado e coloquei na minha lista. O trailer mostra um médico que tá em cima do prédio, já fora do que seria o guardrail, né, do peitoral, né, e quer dizer, dando a entender que o plantão dele foi tão estressante que ele quer se jogar. Aí o médico, que é o personagem principal, o Robinovich, o Robin, Dr. Robin, ele pega esse médico e consegue trazer ele pro lado. Aí vai passar, aí a série dá a entender, ela meio que dá um spoiler, entre aspas, ela não dá, mas... que no fim da temporada é ele que vai estar em cima do prédio. É ele que vai estar nesse lugar de querendo se jogar, porque o plantão dele foi tão estressante quanto o do colega, ou mais até, né? E aí quando você vê, realmente foi um plantão extremamente estressante. A segunda temporada ela já vai lidar com outras questões. Na verdade, ela mostra que o Robin teve que passar por um tratamento psiquiátrico. E aí tem uma cena... que é uma cena que lida com religião no The Pitt. Porque, não vou dar muito spoiler, mas acontece um momento muito tenso legal. O cara estragou toda a experiência do cara que vai jogar Claro Obscuro e não pode dar um spoiler de The Pitt. Não, mas eu deixei claro que agora a gente tinha hora de spoiler. Não, agora fala. Quando você fala assim, não posso dar spoiler, você já deu. Fala lá. Então, vai lá. Pega aí a paçoca. Então, vamos lá? Alerta de spoiler! Bota aí, Pedro! Então, a partir daqui a gente tem spoiler de The Pitt. Já está avisado. Mas, no fim da temporada, acontece lá vocês não vão assistir, né? Então, rola um tiroteio.
Rola um tiroteio e o hospital vira um hospital de guerra. E eles adotam um outro protocolo, tem que mandar todo mundo embora e aí adotar um outro protocolo. E nisso... Agora fiquei com vontade. Por que você deu esse spoiler, cara? Sinto muito. Aí... Não, eu gosto de spoiler, né? Então vai assistir de qualquer forma. Pode mandar. Ao longo da temporada, morrem alguns pacientes. Eles salvam muita gente, mas morrem alguns pacientes. E morre a namorada do enteado do Robin. E aí ele entra numa crise. Ele tá parecendo a fofoca do bairro, né? Mas ele. Cara, ele surta. A namorada do enteado da vizinha. Pois é. Ele dá uma surtada. E ele com medo de spoiler, né? Tipo, a trama B da B da B da B. O pior é que é o ex-enteado ainda, né? Mas enfim, ele ainda. Ele lida como um filho. E aí, cara, eles fazem. Como eles não têm lugar. E assim, o The Pit é o hospital público dos Estados Unidos. The Pit é o buraco. E é um hospital de Pittsburgh. Então, eles apelidaram a ala de emergência, né? O plantão médico, que é onde se passa toda a trama, né? Exatamente. De o PS, né? Pronto-socorro, na verdade, que a gente chama no Brasil. Eles apelidaram o pronto-socorro de O Buraco, de The Pit. Que é uma brincadeira com o nome, que é Pittsburgh, o nome da cidade, The Pit, que seria um buraco. Porque é um lugar, assim, as pessoas passam 4 horas esperando, tem que colocar gente no corredor, porque não tem sala suficiente pra todo mundo, não tem quarto suficiente pra todo mundo. Então, assim, é um negócio que... É um hospital público dos Estados Unidos, porque todo mundo sabe, a saúde pública dos Estados Unidos ela é ruim, ela é bem ruim. Tanto que tem brasileiro que mora nos Estados Unidos, quando consegue documento, vem fazer tratamento médico no Brasil. Isso é conhecido. E aí, o protagonista, ele é obrigado a transformar a ala pediátrica no necrotério, porque não tem lugar pra levar as pessoas, porque vira um hospital de campanha. Esse é um incentivo pra audiência assistir, é isso? Aí, cara, quando morre a menina... Um residente, que é o primeiro dia dele, encontra o Dr. Robin no chão, sentado, e ele é judeu, com a mão numa estrela de Davi que ele carrega no peito, recitando a Shema. E ele tá lá recitando em hebraico, cara. É uma cena, assim, muito boa. E aí ele fala Dr. Robin e tal, e aí o cara não consegue, e aí ele entra em surta e tal, e ele consegue tirar meio que o cara do surto. E depois... O Dr. Robin, ele vai dizer, esse rapaz, que esqueci agora o nome do personagem, que é um loirinho lá, ele pergunta, escuta, o que era que você estava recitando? Não, era uma oração que eu aprendi com a minha avó, que é uma oração em hebraico, é a Shema. E aí o menino fala assim, porque ele recita Isaías 50, né, ou 49, que é, os que confiam no Senhor subirão tão alto como águias, correrão e não se cansarão. E ele fala e ele diz, eu fiz seminário, então eu sei alguns versículos de cor. E ele recita isso pro Robin, e aí o Robin fala, pois é, faz muito tempo que eu não falo com Deus, acho que eu até estou meio bravo com ele. E depois só que você vai entender que o cara tem um trauma familiar. Na segunda temporada, do nada, ele vai soltar isso daí. Então, é uma série que ela solta os backgrounds dos personagens de maneira, assim, muito quase aleatória, no meio de uma discussão, no meio de uma briga, no meio de um negócio, no meio de um plantão, no meio de uma cirurgia, coisa... Então, assim, é uma série que ela é tecnicamente muito bem feita, o roteiro dela é bem feito. Tem umas partes... Me chamou a atenção, sabe, André? Tem umas partes que não gosto de drama. Não é não. Ela é um nível acima, bem acima. Exato. De Grey's Anatomy. Ela é um nível bem acima de Grey's Anatomy, por exemplo. Então, ela... O que você não gostou dela, né? Que eu fiquei curioso. Lembrando a audiência, o que você não gostou dela? Lembrando a audiência que The Pitt ganhou vários prêmios. Não, eu gostei. Globo de Ouro, de melhor série, de melhor ator. Emmy de melhor série dramática. Critics' Choice, assim, vários prêmios. Se eu não me... Nas 2 temporadas, inclusive. O ator, que é o Noah Wyle, que ele fez Plantão Médico, inclusive. Isso, inclusive é veterano de Plantão. Exato. Ele gosta ele ganhou todos os principais prêmios de ator de séries dramáticas. Isso, sindicato de atores. Ele ganhou tudo todos. que você possa imaginar, ele ganhou. Então, ele meio que entrou, e ele entrou na calçada da fama de Hollywood. Ele realmente tá muito bem nessa série. O que eu não gostei da série é que ela tem não que eu não gostei. Toda série acaba... O criador coloca o seu lado político na coisa. E ela é muito forte nisso. E em alguns momentos, ela é quase panfletária. Então, ela joga uns negócios lá do pensamento político dos produtores,
Mas você percebe que é só por jogar. Só pra agradar Ela um é determinado progressista, público. né? Só pra você Exato. passar, você que é conservador, passar raiva. Mas assim, Ô, tava bom até agora, tá? no geral... Faz arminha. Hein? Mas não faz arminha, não. Não faz nada. Siga Jesus, por favor. Amém. Nem um lado nem outro. Siga Jesus. Assista a série médica. Mas como ela trouxe essa discussão muito humana da crise espiritual do médico, Eu gostei disso. né? isso me chamou muita atenção. Então eu acho que fica aí ela realmente tá como você falou, ela traz outras discussões. Mas Carlos, fala aí de algumas coisas médicas que você contou pra gente no off e você assistiu. Que eu gosto, coisa médica. Remédio ajuda a humanidade. Ainda mais agora que o cara tá no meio do Vacina, mato, né, cara? né? Eu acho que tem o que mais? Cirurgia é bom, que já aprenderam também. Essas coisas. Série médica, The Pitt, o House, o Good Doctor aí dá pra dar uma nota 5, 5,5. Nossa, né? Ele falou que ele tá vontade, legal, assim, rabugento, assim. Ele não vai admitir, ruim, mas ele é gosta ruim, de cara. House. Não, se eu colocar House na mesma frase, por exemplo, de uma série boa, sei lá, Breaking Bad, dá até dó, entendeu? Isso aí. Então, eu dropei House, cara. Eu não dei conta de continuar. Essas aí é assistíveis, passou disso, mano. Vai fazer qualquer coisa. Ver a grama crescer, tem gente que tem gente que compara. ajudar um velho a atravessar a rua. Vai fazer qualquer coisa. Carlos, mas fala do você assistiu The Pitt, você gostou? Porque muita gente tem colocado The Pitt, até pelo esse roteiro e todos os elementos que o André já comentou muito bem, que é uma série aquelas de listagem, né? Exato. Eu uma das assisti um pouco da primeira temporada, mas também acho super valorizado. É uma série legal, mas é só uma série legal também. Não acho que, meu Deus, revolucionou. Olha que série absurda. É que você pega, às vezes, um ano de série tudo fuleira, aí você consegue ganhar prêmio. Não tem muito o que fazer. Sintonia ganhou o prêmio quando saiu. Então, qualquer coisa pode ganhar prêmio. Sintonia aí, é triste. Sintonia eu não assisti, eu já cara. Não perdeu, mano. não perca seu tempo. Eu já não conto muito com essas coisas, mas eu acho que ela é uma série honesta. Se você gosta do subgênero médico, você vai gostar muito. Se você não gosta, talvez você consiga assistir por outras coisas. Mas também não pra mim, uma série que, nossa, ela tem que ver antes de morrer. Acho que tem séries que a gente tem que assistir antes de morrer e as outras séries médicas é melhor morrer antes de assistir. Mas aí você decide. Mas eu concordo com você. Assim, se você pegar uma listagem de melhores séries de todos os tempos, realmente, as médicas, pra mim, nas minhas melhores listagens, elas não entram. Não entra pra mim. Não entra. Mas bom, The Pitt tem um negócio assim, que tem várias coisas nela que eu realmente não curti, É que você é fanboy apaixonado. Dá um ano, você não põe ela no seu top 10. Pode ser, eu não sei. Aí é loucura, eu acho, mas ó, Você quer um remedinho, André? eu gostei de The Pitt. É porque eu acho que onde ela acerta muito. Assim, absurdo. Tem uma faz sentido, enfermeira-chefe, cara. Mano, a atuação daquela mulher é eu sei absurda. quem é. Absurda. E ela também ganhou o prêmio. É porque a atuação dela é muito boa mesmo. Então, onde ela acerta, sabe aquele negócio assim? Acerta na mosca, é direitinho. E claro, tem algumas coisas mais irregulares. Eu também tenho uma teoria assim, que acho que pra gente saber a grandeza da coisa tem que passar um bom tempo, né? Porque Também você precisa talvez depois visitar essa série daqui 5, 10 anos e falar, realmente são atuações muito boas, um negócio que evolucionou. Porque, cara, tem série que eu amava, mas vai ver, tipo, hoje. Assiste Supernatural. Rapaz, que tem que ter vontade. Pra reassistir aquilo ali, você tem que estar no pique, porque olha... Mas, ô Carlos, às vezes não é a série, não é a série que melhorou, é você que melhorou, né? Você não sabia na época as coisas que você sabe hoje. Vou dar um exemplo. Você gostava de coisa ruim, né? Succession, que é uma série fabulosa, cara. Succession. A pessoa tem que ter estômago pra ver, porque é uma série forte, de drama familiar, mas é uma série de atuações maravilhosas. Então, quando saiu a primeira temporada, eu resisti a assistir, eu vou acabar gostando. E, cara, é uma série brilhante. Pra mim, tá na minha lista de melhores de todos os tempos. E, então, assim, já quando saiu... Então, ou seja, na verdade, é só talvez a falta de discernimento nossa, né? Que muitas vezes a gente acaba... Às vezes e acho que tem muito de momento também, né? De momento, às vezes você coisas que a gente se tem identifica série que mais. ela funciona naquele momento. Exato. E o seu momento também, né? O seu momento tem o seu momento também que afeta. Mas tem mesmo. umas que não dá pra engolir, não. Desculpa, Mas momento. Mas eu acho que quando a série é muito aí, ela trocadilho fora de série, ela realmente emplaca. É que eu acho que, beleza, Breaking Bad ele sempre briga como top 3, top 1. Mas Isso, assim, Breaking negócio, Bad você pode visitar a qualquer momento e você vai falar, isso aqui é incrível. Mas que, por exemplo,
vamos já entrar num assunto aqui. Por que essas séries que eu vou citar aqui não chamaram a atenção de vocês? Vou começar com a que vocês já hatearam aqui, Grey's Anatomy. Meu Deus. Vai se lascar também, né? Cara, minha porcaria. esposa, ela é meio que fã da Netflix. Então, assim, quando ela tá editando foto, principalmente, ela bota aquela famosa 2 telas, né? Uma tela ela editando foto e outra tela rolando a série. Então, Doc, na Netflix, de médico, ela também tá assistindo, que beira ali, não sobre o mexicano em si, né? Mas beira ali esse sentido mexicano da coisa pela atuação, não pela ruindade. Mas eu não gostei, né? Só que assim, eu não assisto com ela. Eu tô jogando, então algum episódio, algum take, eu acabo vendo, né? Então eu acabo tirando a dúvida com ela de como é a história, porque eu gosto de spoiler, né? Então se for boa, eu assisto. Só que Pulse foi bacana porque o enredo é bom. Eu não confio na Netflix, porque a Netflix sempre avacalha o rolê, entendeu? Mas por mim, eu poderia ter indicado Pulse fácil. Porque ela que não depende da vida. Óbvio que o depende tá na prateleira assim. Não dá, não. Óbvio. Só que aí ela já está assistindo também a tal de Resident, também da Netflix. Mas aí já puxa pro Grey's Anatomy. Puxa pelo Grey's Anatomy ali. Então, quando eu vou ver esse negócio de pegação, pegada malhação, não dá, velho. Não dá. É porque Grey's Anatomy é novelão, né? Eu acho que isso é um negócio. Mas no mundo real, gente, para. É melhor assistir Malhação lá do Fiuk cantando com a Marjorie este ano. Não sei não, para com isso, mano. Coisa ruim. Peraí, acabei de fazer uma descoberta. Você assistiu? Era o Fiuk com a Marjorie este ano? Da banda Vagabond, isso é minha adolescência, cara. Que horror. Era o Fiuk. Não, pô. O negócio de Marjorie este ano. Como é que a gente vai parar da série médica pra série de terror, né? Não é o Fiuk não. Porque eu assisti, eu lembro. Ainda prestava. Ainda tinha o cabeção lá. O Marjorie este ano, aí enganou todo mundo. Você não sabia se era Marjorie este ano ou se era seu sobrenome. Não, isso é verdade. Olha, dá pra piorar, né? Contrariando o Tiririca, dá pra piorar. Malhação, cabeção é melhor que Grey's Anatomy. Não, é que assim... Mas você chegou a assistir Grey's Anatomy pra falar mal? Eu assisti alguns episódios, não gostei. Horrível. É mesmo? Horrível. Você sabe que... Se for uma série policial um dia, tem coisa que salva ainda. Tem um Bones que eu assisti ainda uma época. Tem coisa razoável. Agora, série médica, gente. Quem inventou esse subgênero aí tá de parabéns. Alguém vê de onde saem essas pessoas e tranca a porta. Que é horrível. Cara, mas vendo essa safra nova aí de Pulse e The Pitt, pra mim tá melhorando. Se manterem nessa linha. Agora sim, pode piorar, entendeu? Mas se manterem também, nessa linha... O cara falou desde 1950. Citou 4 séries que presta. Justo. Porque, tipo, só guinou ali no House, que mudou, né? Aí que doutrinou pra nova fórmula. Se essas duas aí guinarem, com o tempo a gente vai ver e vai existir uma nova fórmula. Mas até lá, velho, eu não consigo afirmar nada, né? Inclusive... Você Netflix, irmão. O cara estragou Stranger Things, não vai estragar. Esse é o ponto. Essa é a minha maior dúvida. Netflix, cara, né? Não tem como. Vocês sabem que a Grey's Anatomy, ela vai numa tradição de séries americanas longevas. Então, umas conhecidas que eram nos 70 para 80, que durou uma eternidade, era dinastia. Então, sim. Os Estados Unidos... os Estados Unidos tinham umas séries assim longevas, né? Mas o Grey's Anatomy já tá chegando com mais de 20 temporadas, né? Tá se superando, realmente, por algo tão ruim, uma qualidade tão sofrível. Tão duvidosa. Cara, por exemplo, outro que ainda existe, né? O Law and Order, né? É verdade. Existe Law and Order. Tem seus derivados, tal, assim, é sem graça do mesmo jeito, mas vai aí indo. Começa Lei e Ordem em Miami, Lei e Ordem em Flórida, aí você tem os derivados. Que nem você sai também. Pra mim, prestou Las Vegas. Os outros lá não faz sentido, velho. Pra você que não assiste, é como comprar pão Kim, pão Visconti, aquela qualidade. O pão Visconti, um dia eu comprei pra fazer um hot dog aqui, ele tá, a embalagem, tá vibrando. A embalagem do pão Visconti vale mais que o pão, porque a embalagem ela é bonita, ela vem num negócio azul, fechado. Aí quando você tira o pão, ele tem propriedade de tijolo baiano, ele parece que tá comendo um bloco. Ou seja, você não comeu o Vic Bold, cara, esse negócio vai descer bem pra você. Chega. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.